Olá, aqui é a Helga. Hungria defendendo os cristãos em casa e no exterior. A notícia é do Church Militante do dia 8 de janeiro de 2020. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, está adquirindo, e muitos dizem que o merece, um novo título, defensor do cristianismo. À medida que suas políticas pró-cristãos, pró-família e pró-Hungria se mantêm, Orbán e seus ministros do partido Fidesz estão sendo vistos com mais frequência como os principais protetores da cristandade. Em um discurso, em dezembro de 2019, anunciado como um apelo à renovação europeia, Orbán afirmou que a chave para a sobrevivência da Hungria nos últimos 1100 anos foi a adoção do cristianismo, ou seja, do catolicismo, pelo rei húngaro Santo Estevão. Esse foi o renascimento espiritual da Hungria e uma verdadeira conversão, disse ele. Desde sua eleição para o cargo em 2010, Orbán trabalhou para construir uma democracia cristã à moda antiga, enraizada nas tradições europeias. Acreditamos na importância da nação e na Hungria não queremos ceder terreno a nenhum negócio ou império político supranacional, afirmou. Seu governo lançou um plano de ação política para facilitar que as famílias tenham filhos e quase interrompeu a imigração ilegal em massa para a Hungria, fortalecendo os controles nas fronteiras. A democracia liberal não conseguiu impedir a imigração, proteger a cultura cristã ou fortalecer a família tradicional de um homem e uma mulher, disse Orbán. Uma força misteriosa sela os lábios não apenas dos políticos ocidentais a essa perseguição aos cristãos, mas também da maioria dos meios de comunicação social, disse ele, acrescentando que parece haver um ataque organizado e abrangente à cultura e à civilização europeias. A Hungria também lançou várias iniciativas para promover a liberdade religiosa e garantir que alimentos, roupas e ajuda financeira cheguem aos cristãos perseguidos no Oriente Médio e na África. Em novembro de 2019, o governo de Orbán organizou a segunda Conferência Internacional sobre Perseguição Cristã em Budapeste. Com a participação de mais de 650 participantes de 40 países, concentrou-se na defesa de comunidades cristãs sitiadas em regiões de crise, o grupo religioso mais perseguido do planeta, e no apoio ao retorno de refugiados cristãos às suas pátrias. A Hungria criou o Secretariado de Estado para a Ajuda dos Cristãos Perseguidos, em 2017, para priorizar a reconstrução de comunidades devastadas, das quais muitos cristãos são obrigados a fugir. O secretário de Estado para a Ajuda aos Cristãos Perseguidos, Tristan Azbej, identificou os cristãos perseguidos como uma prioridade humanitária chave, dizendo: a única coisa mais importante do que defender os valores democráticos cristãos é defender os cristãos que sofrem por sua fé. O argumento humanitário óbvio é que estamos apoiando os cristãos por solidariedade, mas também porque eles são a religião mais perseguida do mundo. Parece uma declaração política abrangente, mas está baseada em pesquisas e fatos, acrescentou Azbej. O governo húngaro também está dobrando o número de soldados que patrulham suas fronteiras físicas à luz da crescente pressão migratória, disse o secretário de Estado da Defesa, Szilárd Nemeth, em uma recente entrevista coletiva. Falando de uma base de fronteira no sul da Hungria, Nemeth disse que em 2019 o número de ilegais cresceu quase 10 vezes, chegando a 3.299. Ele acrescentou que as autoridades esperam que esse número cresça ainda mais. O vice-comandante do exército húngaro, Gábor Borondi, disse que o número de soldados na missão de controle de fronteira aumentaria de 50 para 100 no início de 2020, acrescentando que a medida estaria em vigor pelo tempo necessário. Drones e helicópteros também são empregados em reconhecimento, disse ele. A migração ilegal tem aumentado em toda a Europa, especialmente nas seções fronteiriças da Sérvia e da Romênia, informou um resumo de notícias húngaro. O influxo foi promovido pelo Acordo de Schengen da União Europeia, que aboliu oficialmente os controles nas fronteiras internas, incluindo passaportes. Orbán rastreou grande parte da perseguição cristã e se recusou a fracassar nas políticas de imigração, dizendo: a imigração é uma questão fundamental para a Europa, não apenas hoje, este ano, ou no próximo, mas por décadas. Define a política e as relações europeias entre os países europeus. Nos países ocidentais nos quais foi admitida, a população muçulmana está crescendo ano a ano e a população cristã está diminuindo. Orbán denunciou as políticas de imigração da União Europeia
como um grave erro. E assim termina esse artigo do Church Militant sobre a defesa que o primeiro-ministro húngaro está fazendo das fronteiras, privilegiando políticas pró-cristãos, muito diferente do que se faz hoje em vários outros países tradicionalmente cristãos na Europa. Nada mais, até meu próximo vídeo.